Pronto. Pessoal, a gente estava na nossa aula passada tratando sobre a temática do domínio territorial do Estado, certo? Então a gente viu eh, como elementos gerais referentes às nossas discussões iniciais, aula passada, que o Estado ele vai se caracterizar através de três elementos: povo, território e soberania. E a gente começou a ver o aspecto referente ao território, ou seja, aqueles aspectos que estão atrelados à ideia de um limite territorial, que vai ser exatamente a área em que o Estado poderá exercer a sua soberania. E como fundamento mais importante que a gente viu, nós teremos o fato de que, naqueles limites, o Estado poderá exercer a jurisdição através da aplicação das suas normas de direito. Então, quando a gente fala sobre o reconhecimento do território do Estado, a gente está tratando sobre um aspecto que caracteriza a possibilidade de aplicação das normas de direito atreladas a determinado Estado e reconhecer quais são esses limites, ou seja, quais são os limites aplicáveis para cada uma daquelas para cada uma daquelas constituições de Estados nacionais. Então a gente viu em linhas gerais que nós podemos ter uma subdivisão bastante ampla no que tange aos estados, se referindo ao fundamento da territorialidade, sob o primeiro aspecto de que o estado ele vai primeiro contar com o território real e com o território ficto. O território real sendo aquele em que o estado efetivamente se constitui, ou seja, aquela área que efetivamente pertence ao estado, e nós vamos ter territórios fictos, que são localidades onde a gente vai atribuir uma abstração jurídica, fazendo com que se reconheça não a ideia de um território em nível pleno, como uma área pertencente a determinado estado, mas nós reconheceremos que determinadas localidades, muito embora não estejam vinculadas efetivamente àquele estado, elas se submetem à sua jurisdição. E como efeito prático, a gente vai ter a ideia de que todos os atos praticados no âmbito daquela localidade vão ter a mesma força jurídica, a mesma força normativa de que se fossem praticados no estado de origem. E isso é muito peculiar quando nós falamos, por exemplo, sobre as embaixadas, os consulados, os elementos que nós já começamos a tratar depois, como os fundamentos da extraterritorialidade no tocante às embarcações. Vamos falar hoje um pouquinho sobre espaço aéreo, então a gente vai ver que existe uma relação também no que concerne a ideia dos territórios fictos atrelados a aeronaves. Então, a gente deve compreender em linhas gerais que o fundamento territorial ele vai se basear preponderantemente na ideia de que o território do Estado traz repercussões, sobretudo jurídicas. Ou seja, quando nós falamos sobre território, nós queremos nos referir de forma mais objetiva a áreas que estão sob a jurisdição de determinado Estado. E aí, só para a gente fazer um breve sobrevoo, nós tocamos os aspectos dos limites territoriais terrestres, a gente viu as questões referentes, aos limites de fronteira, os limites naturais, os limites artificiais. Nós vimos sobre as características que estão vinculadas a esse domínio terrestre e a gente começou a tratar depois do domínio marítimo, que vai ser compreendido não apenas como o domínio das áreas do mar, mas também por expressa previsão da Convenção Internacional de Direitos do Mar, que é a Convenção de Montego Bay, que estabeleceu uma série de limitações e subdivisões escalonadas em relação às áreas oceânicas. Mas ele também toca em determinados aspectos sobre áreas que
são de interesse nacional, mas que podem ter repercussões para outros estados, como os rios os rios, as lagoas e as ilhas. Ou seja, você vai ter uma previsão de subdivisões referentes a estas áreas, mas levando em consideração que elas podem estar localizadas em zonas fronteiriças, certo? Então, tudo aquilo que nós falamos sobre divisões de áreas em rios e critérios para definição de territórios em rios, tudo isso vai estar sempre partindo do pressuposto que nós nos referimos a rios de fronteira, a rios que fazem ou que servem de divisão entre dois estados. E no que se refere ao reconhecimento das áreas marítimas, nós temos também previsão na Convenção de Montego Bay sobre uma série de áreas que vão ser subdivididas em razão do interesse econômico que o Estado pode ter em relação àquelas áreas, em relação a questões de proteção à soberania do Estado, sobretudo áreas que requerem uma maior atenção do Estado no resguardo das suas fronteiras, na proteção das suas fronteiras, e áreas também que podem ser reconhecidas como de interesse no que se refere ao controle de entrada e saída de mercadorias, de produtos ou de pessoas. Diante disso, a gente viu, quando falamos sobre essa divisão de direitos do mar em relação às áreas, nós vimos basicamente que três grandes áreas que vão ser atreladas é, a esta dinâmica de subdivisão e de produção de efeitos jurídicos específicos. A gente vai ter o mar territorial, que é a área mais próxima da costa, que começa a ser contada da área de baixa mar até 12 milhas náuticas ou 12 milhas marítimas, em que o Estado exercerá a sua jurisdição de forma plena, absoluta, certo? É território efetivo do Estado. É nessa área em que a gente vai ter um controle quanto à passagem inocente, o chamado direito de passagem inocente, que é a possibilidade de uma embarcação passar pelas águas territoriais de determinado Estado, quando ele esteja apenas de passagem, ou seja, ele não permanece nas águas, ele apenas passa por elas e não vai aportar, ou seja, não existe nenhum impacto jurídico nem econômico em relação àquele estado costeiro. Nós temos, depois dessa área de mar territorial, uma segunda faixa, que é chamada de zona contígua, que é uma zona de controle de fiscalização, que vai das 12 às 24 milhas náuticas. Para os colegas que eventualmente não pegaram a aula passada, esse é um resumão da aula passada, até para a gente arrematar e poder dar seguimento às nossas abordagens. Então, essa segunda área, que é a zona contígua, ela vai de 12 até 24 milhas náuticas. E é exatamente uma área referente ao controle e fiscalização de... Deu uma travada aí na tela? Deixa eu ver aqui, peraí. Já voltou? Deixa eu botar essa caneca aqui na frente, que aí a tela não trava mais. Vocês vão ver que a partir de agora vai dar tudo certo. Pronto, agora melhora bastante, não é verdade? Estão servidos aqui, essa caneca é boa. Já falei, quem tomar um gole dessa caneca aqui não perde de forma nenhuma na matéria. Então a gente vai ter, pessoal, essa segunda... Quando põe a caneca trava, pode estar tudo registrado, viu? Cuidado. Olha só. Então a gente vai ter nessa segunda área, que é a zona contígua, uma área que é voltada para fiscalização. Ou seja, é uma área em que o Estado exercerá um controle de entrada e saída de mercadorias, de produtos, e que se fará um controle de entrada de pessoas também. É um controle de natureza fiscal, é um controle que se
estabelece em relação a questões de segurança sanitária. Olhe só como é importante o controle sanitário, sobretudo no período em que nós estamos vivenciando essa situação dessa pandemia em nível mundial. O controle que hoje está sendo exercido em relação à entrada e à saída do território nacional, de nacionais e de estrangeiros, de que maneira as nossas fronteiras, as fronteiras dos vários países estão sendo mais ostensivamente controladas. Tudo isso vai trazer para a gente um pouquinho um dos reflexos dos impactos atrelados à ideia da zona contígua, em que este controle é feito pelo Estado e em uma situação bem interessante que o controle é feito pelo Estado, mesmo se estando fora da área de território efetivo. Porque se a gente for colocar na ponta do lápis e for verificar juridicamente, a zona contígua e até mesmo a extensão mais ampla da zona econômica exclusiva, elas já estão fora do território nacional. E, portanto, do ponto de vista teórico, nós não teríamos mais a possibilidade de ter fiscalização por parte do Estado. Mas não. Esta área, embora não esteja no território efetivo do Estado, ela ainda está vinculada a um dos elementos de controle do Estado que nós já estudamos em direito administrativo, chamado de poder de polícia, que é a prerrogativa que o Estado tem de criar dispositivos normativos, ou seja, o poder de polícia permite que o Estado normativize, que a autoridade pública normativize, crie norma regulamentar, que o Estado fiscalize o controle e o cumprimento daquelas normas que foram criadas, e, se for o caso, estabeleça sanções. Então, o Estado tem prerrogativas de criar norma, fiscalizar o seu cumprimento e aplicar sanções no caso de descumprimento. Então, todas essas prerrogativas do poder de polícia, eles vão ser plenamente aplicáveis também nessa chamada zona contígua, certo? Bom, nós temos uma terceira área que engloba a zona contígua porque ela começa no mesmo lugar em que começa a zona contígua, ou seja, que se inicia com 12 milhas náuticas, mas se estende para além da sua se estende para além da sua área, ou seja, a zona contígua ela vai ficar totalmente inserida na área da zona econômica exclusiva, cuja finalidade é absolutamente distinta em relação às demais áreas. Por que isso? Porque a zona econômica exclusiva ela tem por finalidade única e exclusiva estabelecer proteção no tocante aos elementos de ordem econômica. Então, quando a gente fala sobre zona econômica exclusiva, a gente se refere a uma área em que o Estado mantém uma proteção, de uma verificação de controle de entrada de embarcações ou de atividades de outros estados, no sentido de proibir, no sentido de inviabilizar que estados estrangeiros venham até as águas próximas da costa, próximas se refere às águas que estão no entorno desses estados costeiros, exercer atividades de exploração econômica que não lhes seriam de direito, certo? Então, quando nós nos referimos à zona econômica exclusiva, a gente está falando de uma área em que a exploração econômica em todos os níveis é atribuída pontualmente para aquele estado costeiro, não sendo permitida a entrada de embarcações para exercer atividade econômica, ou seja, qualquer tipo de atividade econômica, mesmo de outros estados, é completamente proibida. Essa área vai das 12 milhas náuticas, ou seja, ela começa igualzinho quando começa a zona contígua, mas ela vai até as 200 milhas náuticas.
certo? De 12 a 200 milhas náuticas, ou seja, ela engloba toda a zona contígua. Zona contígua é de 12 a 24. Ela engloba toda a zona contígua, mas vai até 200 milhas náuticas. Só uma referência para a gente se lembrar. 200 milhas náuticas, que é o limite inferior da zona econômica exclusiva, essa área ela pode ser expandida em razão da plataforma continental. A gente viu isso também no finalzinho da nossa aula passada. A plataforma continental ela tem o condão, ela tem a possibilidade de estabelecer uma ampliação dessa zona econômica exclusiva. Só para a gente se lembrar, se a plataforma continental do estado for menor ou até 200 milhas náuticas, a zona econômica exclusiva será de 200 milhas náuticas. Se a plataforma continental, que é aquele platô onde estão estabelecidos os continentes e que se estende pelas áreas do leito do mar, se essa plataforma continental é maior que 200 milhas náuticas, mas menor que 350, ou seja, se ela está no intervalo entre 200 e 350, a zona econômica exclusiva vai terminar onde terminar a plataforma continental. Certo? Agora, se a plataforma continental for mais extensa que as 350 milhas náuticas, aí o limite máximo são 350. Então a gente tem apenas uma regrinha para memorizar e é bem tranquilo. Se a plataforma continental for menor ou até 200 milhas náuticas, vai ser 200. Se for maior ou igual a 350 milhas náuticas, serão 350 milhas náuticas. Agora, se a plataforma continental terminar entre 200 e 350, a zona econômica exclusiva vai ser onde ela terminar, independente da sua extensão. Beleza? Isso é tranquilo. Aqui foi só mesmo um apanhado geral dos pontos que a gente viu na nossa aula passada. Na verdade, alguns pontos mais importantes. Então, só para a gente memorizar. Mas é algo bastante tranquilo. Eu costumo dizer que direito internacional é uma matéria muito bacana porque é uma matéria que envolve temas super interessantes, super atuais. E a gente volta a estudar alguns pontos que a gente estudou talvez na nossa caminhada escolar até antes de entrar na faculdade. A gente vê muita coisa de geografia política, a gente vê muita coisa de formação do globo, que é super, sabe, interessante, e que no final das contas tem um impacto efetivo para as nossas vidas cotidianas. Beleza? A gente fechou a aula passada fazendo uma abordagem geral sobre os aspectos vinculados à produção de efeitos jurídicos no que se refere às embarcações, e o fundamento da sua territorialidade. E aí a gente viu, de maneira geral, que as embarcações privadas, elas vão estar sempre vinculadas à jurisdição do estado da embarcação, a não ser que elas estejam no mar territorial de um determinado país e que com esse país venham a travar algum tipo de relação jurídica. Mas, por outro lado, que as embarcações públicas, elas vão levar consigo a jurisdição onde quer que estejam, certo? Esse fundamento da territorialidade apresenta para a gente a ideia de que as embarcações elas vão se caracterizar como sendo territórios fictos, ou seja, de forma fictícia, o território vai acompanhar essas embarcações públicas onde quer que elas estejam. Então, um navio público, um navio pertencente ao Estado estrangeiro, vai levar consigo a jurisdição e logicamente, a reprodução dos seus aspectos jurídicos. Os seus aspectos jurídicos estarão vinculados, estarão atrelados àquela
a jurisdição daquele estado. A gente já começa a entrar, a partir de agora, em um fundamento novo, que na verdade é só mesmo um desdobramento, que também é abordado pela Convenção de Montego Bay, que se refere aos submarinos, que vão ser espécies específicas de veículos aquáticos que, como nós sabemos, podem tanto navegar na flor d'água, ou seja, estando acima da linha da água, como podem navegar de forma submersa, certo? A Convenção de Direitos do Mar, a Convenção de Montego Bay, estabelece que toda vez que uma embarcação reconhecida como um submarino adentrar no mar territorial de determinado estado, ele deve navegar à flor d'água, certo? Então, um submarino ele só pode navegar nas águas territoriais de determinado estado na flor da água e hasteando a sua bandeira. Então, por exemplo, ele precisa estar na flor d'água para que ele seja visto, e ele tem que hastear, ele tem que andar com a sua bandeira hasteada para que seja possível que se identifique a sua nacionalidade, certo? Levando sempre em conta, levando sempre em conta aquela regra geral que é aplicável às embarcações, de uma maneira geral, os navios, mas também aos submarinos, que, sendo públicos ou seja, sendo embarcações militares, sendo embarcações que não sejam privadas, só podem adentrar ao mar territorial do Estado com autorização. Só para a gente rememorar, as embarcações privadas, elas podem exercer o direito de passagem inocente, mas as embarcações públicas, as embarcações de guerra, as embarcações pertencentes a outro Estado, precisam de autorização, certo? Ou seja, não exercem direito de passagem inocente as embarcações e aeronaves militares, só podem adentrar no território nacional com autorização, certo? Ainda em relação, às as embarcações para adentrarem no território nacional, nós temos como pressuposto de que elas vão contar com uma chamada imunidade diplomática, certo? Como é isso? A gente vai estudar, é um assunto que a gente provavelmente vai estudar agora no finalzinho, já no fechamento das nossas atividades, já para nossa avaliação, ela vai contar com algumas prerrogativas da diplomacia. Ou seja, as embarcações públicas, elas vão contar com proteções conferidas. Elas vão contar com proteções conferidas em razão de serem atreladas, em razão de serem vinculadas a um Estado estrangeiro. E, portanto, existem fundamentos como, por exemplo, a inviolabilidade dessas embarcações. Ou seja, elas não podem ser violadas, elas não podem ter informações suas devassadas, elas contam com uma série de proteções por pertencerem a um Estado estrangeiro, ao poder público de um Estado estrangeiro. E por conta disso, elas não irão se submeter à jurisdição do Estado em que se encontram. Isso, na verdade, só reforça a ideia que a gente já viu de que as embarcações públicas, elas levam consigo, assim como as aeronaves a gente vai ver já, elas levam consigo a jurisdição do Estado onde quer que estejam. Ou seja, elas não se submetem à jurisdição do Estado. Existe uma exceção em relação a isso? Sim, existe. Vamos imaginar hipoteticamente que ocorra um fato jurídico relevante, que tenha, logicamente, que haja uma repercussão jurídica, que seja um fato que seja fora dos elementos de normalidade. Como regra, a embarcação, ela vai, sendo pública, estar atrelada à sua jurisdição própria. Entretanto, é possível que o comandante da embarcação
voluntariamente, ele não é obrigado a fazer isso, mas ele pode entregar o acusado às autoridades nacionais, certo? Então vamos imaginar que você tem um navio que está cruzando o mar territorial brasileiro e que não há pretensão dessa embarcação, não está no roteiro, não existe uma pretensão dessa embarcação de aportar no Brasil. Então ele está exercendo, como nós vimos, o direito de passagem inocente. Diante disso, se um ato ilícito, digamos que um crime seja cometido, o crime foi cometido no âmbito dessa embarcação. Como regra, o estado costeiro ele não tem nada a ver. O navio está passando, o crime cometeu lá, o estado vai tratar juridicamente, o estado, a embarcação vai tratar juridicamente em razão da nacionalidade da embarcação, já que ela não vai trazer qualquer tipo de impacto para o direito daquele estado costeiro. Mas, se o comandante da embarcação desejar, a embarcação ela pode aportar e essa pessoa que em princípio está sendo acusada ou que se tem objetivamente elementos concretos que levem a reconhecer que o sujeito praticou um ilícito, sobretudo de natureza criminal. Esse sujeito pode, sem embaraço algum, ser entregue às autoridades locais do estado costeiro. Certo? O comandante, a embarcação, é obrigado a fazer isso? Não, não é. Mas ele pode, ou seja, existe a possibilidade jurídica disso acontecer. César pergunta: é relativamente parecido com um acidente ambiental com vazamento de óleo na costa brasileira? Na verdade, César, aí você tem um aspecto diferente desse exemplo que eu tratei. No exemplo que eu estava abordando, a gente parte do pressuposto de que não existe interesse público do Estado costeiro em relação a essa situação. Então vamos imaginar um navio de passageiros que está vindo da Europa para a Argentina e que está cruzando o mar territorial do Brasil. E um passageiro tem uma discussão, tem um problema qualquer com o outro e trava uma briga e um acaba matando o outro. O comandante da embarcação ele pode se reportar às autoridades brasileiras e entregar o acusado, dizendo: olha, aconteceu um crime, aconteceu no território brasileiro, estamos na costa e eu estou entregando às autoridades brasileiras. Ele pode fazer isso? Pode. Ele é obrigado a fazer isso? Não. Mas perceba que do ponto de vista do interesse público, do interesse coletivo, esse homicídio ocorrido em mar territorial, mas em um navio que estava exercendo o direito de passagem inocente, não existe um impacto direto aos interesses nacionais. Por outro lado, um dano de natureza ambiental ele vai trazer uma repercussão de fato de interesse coletivo. Ou seja, existe interesse do estado costeiro e mais que isso, existe um interesse de natureza global. A gente vai ver um pouquinho mais para frente que danos ambientais, de uma forma geral, são sempre danos ambientais são sempre acontecimentos que geram uma repercussão é, de ordem nacional, desculpe, de ordem internacional, que justificam uma atenção um pouco mais específica em relação a isso. Alexandre, perdeu a conexão e o começo da aula nova. Só vi a revisão da passada que já tinha assistido. Não, a gente começou, na verdade, Alexandre, a falar só sobre os aspectos, dando continuidade aos aspectos da territorialidade e extraterritorialidade. A gente falou um pouquinho sobre a questão dos submarinos, que, como regra geral, eles só podem navegar na flor d'água e com a bandeira hasteada, certo? E algumas repercussões em relação às embarcações que vão levar consigo o elemento da territorialidade onde quer que eles estejam, mas se o estado costeiro não sofrer nenhum tipo de impacto em relação à atividade que é juridicamente relevante ou ao fato que é juridicamente relevante, cabe ao comandante da embarcação decidir se reporta ou não às autoridades
do estado costeiro. Mas se ele não quiser fazer isso, ele não é obrigado. Por quê? Porque a embarcação está exercendo o direito de passagem inocente. Beleza? Ainda em relação a essa temática, os estados costeiros não exercem jurisdição civil sobre o navio que está passando, certo? Então, o estado costeiro ele não exerce jurisdição civil. Do ponto de vista civil, o estado costeiro ele não tem prerrogativas de afetar os desdobramentos de ordem civil que ocorrem em relação às embarcações, tanto é que a jurisdição civil ela continua atrelada à embarcação. E a jurisdição penal, a jurisdição penal, ela pode ser aplicável em relação a essas embarcações em situações específicas. A primeira delas, quando houver consequência para o estado costeiro. Esse daí é um exemplo que se adequa ou que é relevante ao ponto que César tratou agora há pouco, no caso de uma conduta, de um ato que venha causar um impacto de ordem ambiental. Esse ato tem natureza criminal e afeta os interesses do estado costeiro. Viviane está perguntando, não exerce a jurisdição? A jurisdição civil não. A jurisdição civil não é reconhecível, Viviane. Se o Estado está exercendo o direito de passagem inocente, ele não toca nos elementos de ordem civil. E, em princípio, os fundamentos de ordem penal também não. Então, qual é a regra geral? A embarcação está exercendo o direito de passagem inocente, não está trazendo repercussão econômica e jurídica para o Estado costeiro, é problema deles. Entretanto, existem algumas hipóteses de exceção quanto à jurisdição penal. A primeira delas a gente viu agora há pouco, que se dá quando aquele ato que tem natureza criminal, ou que tem impacto criminal, ele é de interesse do Estado costeiro. Se existe interesse do Estado costeiro nesse sentido, é possível sim que haja a condução jurisdicional por parte deste. Não, Écio, essas regras são aplicáveis para embarcações privadas também. Porque a partir de então, você passa a ter uma série de justificativas para que os comandantes se reportem às autoridades do Estado costeiro em razão de que esses fatos são do interesse do Estado costeiro. Ou seja, não se refere apenas a algo que é do interesse da embarcação ou do Estado que é proprietário ou do estado de origem da embarcação, mesmo sendo embarcação privada. São situações que passam a ser também do interesse do Estado da qual aquela costa tem o seu território. Então, primeiro, se houver consequências para o Estado costeiro, se existe algum impacto em relação ao Estado costeiro. Na segunda situação, perturbe a paz ou a ordem, ou seja, situações que, mesmo que de forma direta não tragam impacto, mas possam gerar algum tipo de situação de perturbação da paz, da ordem, da segurança, possam colocar em risco a paz, a ordem, a segurança, a estabilidade das instituições daquele Estado costeiro. Ou, terceira hipótese, haja suspeita de tráfico internacional de entorpecentes. Então, se existe suspeita de tráfico internacional de entorpecentes, nós temos aí um crime de natureza internacional e que os estados devem atuar cooperando uns com os outros no sentido de evitar que crimes dessa natureza venham a acontecer. Então, percebam que nessas circunstâncias haverá para além da atuação da embarcação
e da atividade do comandante que pode determinar que é, uma pessoa que pratica um ilícito no âmbito de uma embarcação, esse sujeito não apenas praticou um ato que tem repercussão para os interesses do Estado, que é proprietário do Estado que tem algum vínculo com aquela embarcação, mas passa a gerar impacto também para o Estado costeiro. Pera aí, devagarzinho aqui, pera aí. Silvio, caso aconteça um crime em relação à tripulação, a tripulação são as pessoas que trabalham nas embarcações. É exatamente o exemplo, independente de quem seja, se são passageiros ou se são tripulação, as pessoas que praticam o ilícito ou que são eventualmente alvos do ilícito podem gerar uma situação jurídica que incline o capitão comandante da embarcação a entregar às autoridades locais. Mas isso se torna mais nítido quando existe interesse do Estado costeiro em relação a essa proteção. Ele responde em que consistência. Rapaz, a pergunta tá meio inconsistente, Silvio. Mulher, você queria perguntar em que instância, onde é que ele responde? Talvez seja isso. Se for isso, você vai ter em princípio, se for uma questão referente à segurança nacional ou uma questão referente a um crime ambiental praticado por estrangeiro, como regra você vai ter a Justiça Federal como instância competente para fazer o acompanhamento, mas depende muito da situação. Sim, militar que estava em aeronave do presidente. Perceba que no caso de uma aeronave do presidente, você vai ter uma aeronave pública que vai levar consigo a jurisdição onde quer que esteja. Se ocorrer um crime contra um cidadão do estado costeiro dentro de uma embarcação estrangeira, Zé, deixa eu lhe falar. Isso é uma dúvida que acontece. Essa é uma questão que muitas vezes vem às nossas mentes, enfim, sobre o aspecto da nacionalidade da pessoa que eventualmente é vítima de um crime, é vítima de um ilícito. A repercussão no tocante aos efeitos jurídicos, ela se dá em razão do território e não em razão da pessoa. Por exemplo, se um ilícito, se um crime, se um homicídio é cometido contra um brasileiro ou contra um estrangeiro no território nacional, a repercussão jurídica é a mesma, porque tanto brasileiros quanto estrangeiros vão ter constitucionalmente garantido o direito à vida, a proteção à sua integridade física e por aí vai. O fundamento que a gente vai analisar é exatamente o aspecto territorial. A gente deve sempre se lembrar do princípio da territorialidade, que vai dizer para a gente o seguinte: os atos ilícitos praticados no território nacional dizem respeito à jurisdição daquele país. Primeira informação que a gente falou aqui sobre domínio territorial. Qual a importância de reconhecer o domínio territorial? É saber até onde as leis do meu país vão produzir efeitos, certo? Então, não faz diferença se é um nacional ou se é um estrangeiro. A importância é